paz do Senhor Jesus, que vos fala que é o apóstolo Rubem, Ministério União da Igreja Peniel. O livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14 diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Esse texto bíblico que eu li, em Mateus 7, 13, 14, tem um contexto, aleluia, que fala de muitos assuntos. Fala sobre pedir, Fala sobre o mal, que a pessoa que é mal, mas que tem que fazer o bem, como servos de Deus. E fala que quem quer que o homem faça alguma coisa, faça o homem primeiro, Glória a Deus. Então, se com o homem tem essa lei, se com o homem tem isso, de que se quer que ele faça algo por você, faça por ele primeiro, imagine Deus, Imagine Deus, que Deus, ele deu sua vida na cruz, a vida do seu filho para salvar, mas as pessoas querem sempre o favor de Deus, que Deus sustente seu dia, que Deus livre, que Deus guarde seus filhos quando está no trabalho na rua, ou sua família. Mas o que é que você tem feito para que chamasse a atenção de Deus? Como você fala com Ele, Como você se comunica com Deus? O que é que você faz em prol do reino dEle, para que Ele dedique alguma atenção a você, tenha você como filho ou como alguém que Ele precisa guardar, que Ele precisa se dedicar a livrar e abençoar. Então essa é a pergunta que fica no ar. Mas quando eu falo da porta, no versículo 3, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são que entram por ela. O versículo 3, vamos deter nele, fala sobre a porta. Tem a porta estreita, que está vendo, vai ser que está revelando isso, e a porta larga, que representa o mundo e as práticas. A porta estreita representa o caminho da luz e as práticas, não é isso? E há uma diferença muito grande. Vamos analisar, glória a Deus, a porta estreita, porque a larga todo mundo já sabe, A porta estreita que conduz à vida, que é Jesus Cristo, que é, aleluia, glória a Deus, o caminho da luz. A porta estreita, o mundo inteiro, de alguma forma, sabe que existe o Evangelho. Muitos ainda não sabem, muitos ainda não foram alcançados, Ou sabe pelo alto, mas sabe de acordo com algumas doutrinas, algumas ideologias de treva e o socialismo. Muitos estão sem saber do caminho da salvação. Não tem como algo que não salva sem ir na beira, ou algo que destrói, que é contra o país, sei lá, Eu sei que eles usam alguma maneira para tentar ofuscar a glória que há no Evangelho, a vida. Mas se tratando da igreja de Jesus, quando fala do caminho da salvação, como a igreja de Jesus tem lidado com isso, Como tem sido a pregação da igreja de Jesus nesse século, porque há 2000 anos atrás, há 2000 anos a igreja prega, desde a morte e ressurreição de Jesus e os apóstolos pregando. A igreja tem sido, aleluia, um instrumento na mão do Senhor
para levar a sua palavra. Mas aonde está a porta estreita na igreja? A igreja era passada por muitos testes, muitas provações, e isso não é algo que alguém se escandalize, porque o Senhor Jesus deixou claro, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo e vós vencereis. É prova de que é transitória certas situações, circunstância que a igreja enfrenta para poder, aleluia, ser aprimorada, aleluia, ser preparada para encontrar com o noivo, seja com a vinda de Jesus ou com a morte do corpo físico. Mas a porta estreita na igreja, quando eu falo igreja, eu não falo só uma placa denominacional, estou me referindo sobre o corpo em todas as igrejas, que se torna um corpo, que é o corpo de Jesus Cristo. Cada um tem uma maneira, né, de aplicar a palavra de salvação e também doutrinar. E nós vemos hoje um evangelho assim de porta larga, e não deveria ser. Porque o evangelho, gente, é o poder de Deus. O evangelho, quando ele entra na vida de uma pessoa, ele tem que transformar. Essa é a ação do evangelho na vida de uma pessoa. Então não há como conciliar a luz com as trevas, alguém que diz que está na luz, continuar na prática do mundo, né? Na prática aqui da porta larga. Glória a Deus. Então nós vemos um evangelho de facilidade. Hoje o evangelho, não em todos os lugares, mas ele é pregado da seguinte forma, com muitas festas para tentar atrair a pessoa. Essa é a porta larga, para atrair pessoas. Por quê? Porque o evangelho atraía pessoas para a salvação, não por negociata e nem, aleluia, por festas, mas pelo poder de Deus. A Bíblia fala que através dos sinais que se seguiam, é que, aleluia, se chegavam a Jesus, o servo dele, né? É pela pregação genuína da palavra. E a pregação genuína é a porta estreita. Glória a Deus. Não é aparência, mas também tem que ter a santidade. Mas vamos lá. Existem pessoas que atraem multidões para os seus eventos cristãos. Por que evento cristão? Entre aspas. Por quê? Porque existem pregações que não conduz a pessoa à luz. Eu vi muitas pessoas que nesses últimos dias houve muita pregação na internet e segue alguns ministérios, que eu não estou citando o nome, que parece mais a porta larga do que a porta estreita, porque o evangelho ele transforma. Eu não posso dizer sou um líder ministério, sou cristão e sou a favor de uma ideologia de treva, de aborto, etc. E nem posso dizer eu sou cristão e seguir a idolatria, né? E para bom fim, etc. Isso não é religião, gente. O Estado não sabe falar de religião. O Estado só entende de política e malmente do ser humano. Malmente, porque nem todos os políticos estão comprometidos com a verdade. Estão mais na porta larga, se dizendo cristão, do que na porta estreita, né? Porque a prática deles, eles não se esforçam para ajudar as pessoas por amor, por ser eleito. Estou falando um pouquinho de política dentro dessa porta que tem que falar. Muitos são por causa de barganho, mas a maioria, acredito, dos cristãos são pela porta estreita, faz mesmo por amor pela pátria e pela igreja do Senhor, pelo reino. Mas existem pessoas que estão conseguindo atrair pessoas tanto na internet como, né, nos eventos fisicamente falando, né, presencial. E a gente vê que eles não pregam o evangelho que transforma. Eu mesmo sou exemplo de ver pessoas que seguem o meu perfil, que são, digamos, fãs de um determinado pregador, e que esse pregador ele prega da seguinte maneira: o evangelho, amigo, a porta larga. Aquele evangelho que não é
eu estou indo de contra a Deus e o reino dele. Mas a pregação tem que ser genuína para as pessoas se arrependerem. Já pensou se eu conseguir lotar um estádio de futebol de pessoas, ou um Mineirão, ou a Fonte Nova, ou um Pituaçu, ou algum espaço grande, conseguir encher de pessoas só para apresentar que eu levei pessoas para aquele lugar? Que tipo de pregação eu estou levando para essas pessoas? Porque hoje se abraça mais a porta larga do que a porta estreita. Por quê? Porque a pregação não tem sido genuína. A pessoa, eu estou orando para Deus abrir os seus caminhos. Eu estou orando para Deus abrir os caminhos. Nós oramos para Deus abrir o caminho para todo mundo. Aí nós sabemos que o compromisso de Jesus é salvar. E se ele quer salvar, ele vai expurgar da pessoa, ele vai limpar. Então, essa coisa de dizer que eu vou orar e Deus vai prosperar, aquele que quer a prosperidade para usar como ferramenta no pecado, que quer usar a sua vida nas trevas, e aquela pessoa que só quer receber a oração para ser beneficiado, mas não segue o evangelho, porque não pode ouvir uma música diferente, que cai na gandaia, cai na bebida alcoólica e ainda usa a fita da idolatria no braço e adora. Eu já vi muito isso, eles botam a oração de determinados pregadores, né? Orando na oração no meio-dia, oração da manhã, da noite, mas essas pessoas não são transformadas. Por que será que essas pessoas não são transformadas e seguem com tanta fidelidade? Porque nas pregações as pessoas elas estão preocupadas mais em agradar o público, em chamar para si para seguir, passando a mão pelo ego, pelas práticas erradas, do que pregar o evangelho. E isso atrai pessoas simpatizantes, amigas do evangelho, que não se arrependeram. O que é que vai acontecer se a pessoa está com um estádio cheio de pessoas e Jesus voltar e 50%, 70%, 80% delas ir para o inferno? Porque eu estou pregando um evangelho amigo, um evangelho, ai, não posso, não, é julgamento. É julgamento, falar que vai para o inferno, ninguém tem que julgar, quer dizer, a pessoa tem que ficar no lesbianismo, no homossexualismo, no sodomismo, na prostituição, fraudando, roubando, adulterando, com raiva, de mal uns com os outros, dividindo, entendeu? Pensando só na riqueza, pensando só em dinheiro, como a gente sabe que muitas portas largas que tem aí, que eles só ensinam as pessoas a fazer campanha para se dar bem financeiramente, mas não fala de mudança de caráter, não fala de transformação, não fala que quem adulterou não adultera mais, quem roubou não rouba mais, quem fraudou não frauda mais, quem tem duas namoradas não pode ter mais, só tem que ter uma. Glória a Deus. Então, é um evangelho de porta larga, gente. Um evangelho que é conivente com as trevas, porque Satanás não precisa diretamente usar dos artifícios dele para levar para o inferno. Basta se colocar em uma igreja cristã, entre aspas, que não pratique a palavra de Deus, que seja só ensinada a prosperar, seja só ensinada a buscar as coisas materiais em favor de Deus, e em troca disso não faz nada a não ser só fazer campanha para si, entendeu? Mas não evangeliza, uma igreja descompromissada, uma igreja que anda de mal uns com os outros, uma igreja materialista, religiosa, que defende a sua placa, mas não defende o reino dos céus. Porque se é de mal com os irmãos, se faz separação, que igreja é essa? Então é muito triste a gente ver isso. Eu ficaria feliz se visse um estádio cheio de pessoas, ou um local cheio de pessoas, mas que estavam sendo evangelizadas. Mesmo que a maioria que foi não aceitou Jesus, era por mínimo, mas tinha o que? Aleluia, estava com o semente no coração, de que sabendo que se não aceitar Jesus, se não se arrepender, vai para o inferno. Então alguém ainda diz, eu tenho que ser pacífico na hora que eu prego. Julgamento mesmo, a palavra de Deus julga, porque não julga constantemente como igreja. Nós somos julgados segundo a palavra de Deus constantemente, que o Senhor quer extrair de nós o melhor, nos aprimorando, nos preparando. A gente é julgado como igreja para não ser condenado com o mundo. E aí vem alguém que não tem conhecimento bíblico nenhum, ou tendo, e permanece no erro e não ensina as pessoas.
Que tipo de amor é esse? Eu, para atrair pessoas, eu tenho que promover coisas que são semelhantes ao mundo, coisas que imitam o mundo, que não transforma, que não ensina as pessoas a ser diferente, ensina a ser amiga de Deus ou contra Deus. Porque nós temos que ensinar as pessoas a serem amigos de Deus, sabe como? Filhos, aceitar Jesus, se converter, largar a prática, pessoas que podem estar na igreja espancando o cônjuge, pessoa que pode estar na igreja espancando os filhos de soco, pontapé, tomando ainda bebida escondida ou fumando escondido. Que evangelho é esse? Que se pregam, que se levam pessoas que não têm compromisso com Deus, gritando e assobiando como que fossem moleques, aleluia, não são transformados. Sabe por quê? Porque quando o evangelho que não é genuíno é pregado, as pessoas ficam com seu ego amaciado, massageado. Então eles continuam na prática do erro, com ódio das pessoas de mal, fazendo separação, iracundo, pessoas que têm dupla personalidade, né? Um dia é crente, no outro dia não é, um dia está bem, outro dia está empurrado. Então o evangelho, esse evangelho que não transforma é a porta larga. O evangelho tem que transformar. Amém? Aleluia. Eu sou cristão, mas é a porta larga essa que eu estou falando agora, porque tem que ser a porta estreita. Essa é a pregação. Estou falando de doutrina de homem, de forçar a pessoa a usar isso ou aquilo para ser salvo. É transformar, é tratar a pessoa por dentro, ensinar a pessoa o caminho da luz. Como eu falei, o evangelho, quando entra na vida de uma pessoa, é para transformar. Ele tem que ser cristão, entendeu? Genuíno, se possível for ter a paz com todos, mas nós sabemos que é batalha, que é muito difícil, porque muita gente não gosta do cristão, toma nojo, sabemos que é o diabo, porque a pessoa não na luz, mas existem pessoas que tomam nojo de alguém, porque ela não dá um bom dia, só ela é santa, é prepotente, passa assim tudo emburrada, não sabe nem para que existe a paz, aleluia, ela só é uma pessoa religiosa, que frequenta um determinado culto, em uma determinada igreja, mas o evangelho não entrou nela, ela não mudou, ela não tem o caráter de Cristo. Então, que evangelho você está seguindo? Irmãos, vamos pregar a verdade, vamos parar de ser pacífico com o pecado. Vamos parar, não vamos condenar a pessoa, mas vamos condenar a prática sim. Porque quando a gente prega o evangelho, a gente não está condenando pessoas ao inferno, a gente está livrando. Diferente de muitos incautos aí, que dizem, julgamento, o cara é homossexual. Tem que falar, gente. O cara é sodomita, ele gosta de mulher, de homem, um homem gosta de um homem, e uma mulher gosta de outra mulher, e consegue se batizar, entendeu? Um homem agindo com trejeito, que a Bíblia diz que os efeminados não vão entrar no reino dos céus, e aí eu sou igreja, eu pego a Bíblia, todo vestido de santo, todo vestido de padre chiqueiro, tem que falar, beleza? Glória a Deus, desculpa a expressão beleza, porque aqui na Bahia a gente usa muito isso. Quer dizer, tudo certo, eu gosto de me vestir de branco, e aí, eu leio a Bíblia. Ler a Bíblia não te salva. Ler e praticar sim. Ler a Bíblia por cima, Salmo 91, alguma parte que lhe agrade ou agrade seu público, é muito fácil. Eu quero que você leia e deixe ela te transformar de Gênesis a Apocalipse. Deixa ela entrar. Dizer que o sodomismo te leva ao inferno, que você se deitar com o homem, deixar o homem te penetrar pelo seu ânus, ou você fazer isso, ou como for que você faz a prática sexual, ou a mulher com a outra, aleluia, vai levar você ao inferno, porque Deus criou um macho e fêmea, homem e mulher, entendeu? E uma pessoa na idolatria, fazendo simpatia para os demônios, para os espíritos caídos, e dizer que Jesus salva, e pastor, pessoas que usam a rede social e diz que está pregando o evangelho, chamando as pessoas patriotas, pessoas cristãs de falsista, de que vai cair, e essas pessoas estão com os dias contados do juízo de Deus sobre elas. Então você que se torna esse tipo de cristão, entre aspas, que é a favor de ideologia de morte, de um bandido, porque você tem que pregar para o bandido. Estou falando de pessoas que estão presas
e que aceitaram Jesus estão no processo de transformação. Eu estou falando daqueles que estão querendo só matar, roubar e destruir como o diabo faz, que é o pai deles, e posa de bonzinho, quer ser recebido na igreja com aplauso e oração. Oração vai fazer que efeito sobre alguém que recebe as entidades e adora os espíritos do mal, das trevas? Então, que evangelho você está pregando? O evangelho para as pessoas não se converterem? Esse evangelho é fácil. Fique bebendo, porque eu só estou preocupado com a sua prosperidade. Eu vou orar pela sua prosperidade, eu vou orar pela sua família. Você não precisa se converter. Você não precisa largar suas práticas. E aí as pessoas seguem ali ajudando. Para quê? Para jogar lá no inferno? Pregue o evangelho da porta estreita. O evangelho transforma. Amém? Ele transforma primeiro quem está pregando para depois quem está lá. Porque se eu prego o evangelho genuíno, eu estou transformado. Porque só dá fruto aquele que está em Jesus. Quem está em Jesus dá fruto. Quem você vê que não dá fruto, ele não está completamente Cristo. Não entendeu o evangelho. O evangelho é o poder de Deus. Amém? Agora ele acende o cristão no desejo de ganhar almas para Jesus livrar do inferno. Então prega o evangelho genuíno. Viva o evangelho genuíno para que as multidões ou as pessoas que te seguem se convertam de verdade, larguem as práticas do pecado e sirvam ao Senhor Jesus em novidade de vida. Amém? Que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações para que venhamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Shalom Adonai.